Oi pessoal, tudo bem? Faz um tempinho que eu não venho falar aqui. Essa coisa de mudar de domingo pra terça meio que mexeu comigo, porque na minha cabeça eu teria o fim de semana todo pra fazer o vídeo e postaria na terça. Só que hoje é terça e eu tô fazendo vídeo agora. Vamos começar dizendo que hoje é St. Patrick's Day e as crianças estão loucas com isso. Os pais colocaram tipo um corante verde no vaso sanitário, então elas não podem usar o banheiro porque os leprechauns foram no banheiro e deixaram verde. E eles deixaram tipo uns glitterzinhos também pela casa onde o leprechaun foi. Eu acho que é tipo o que aconteceu com os elfos no Natal, que os elfos faziam várias tramóias, mas eu até então não vi o tal dos leprechauns. Elas falaram que tinham 3 e falaram as cores de cabelo, mas eu não sei se elas estavam inventando ou se realmente tem um bonequinho pra isso. Mas isso é tipo bem... é bem característico daqui, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na cultura inglesa, a gente teve de St. Patrick's Day também, e eu fiz barba ruiva para as crianças de EVA e fiz uns óculosinhos também de EVA, foi bem legal. Hoje eu nem sei o que eu vou fazer, porque eu não sabia que eles, tipo, realmente fingiam que os leprechauns estavam aqui, então eu ainda não sei o que eu vou fazer. Não faço ideia. As crianças fazem várias atividades na escola, né, de St. Patrick's Day, então não sei se eu vou fazer algo específico com elas. E as crianças também, elas estão bem nervosas, porque as crianças que eu tomo conta, elas fazem aula de hockey. E aparentemente elas estão tendo uns tryouts, que é quando, tipo, as meninas fazem alguns testes, né? Elas fazem aulas com outras meninas e vem algumas pessoas de fora pra olhar pra ver se querem chamar elas pra algum time. Eu não sei bem como falar isso em português, o tryout, mas elas estão bem nervosas. Elas choraram de nervoso ontem e hoje, porque as mais velhas, elas fizeram ontem e a mais novinha vai fazer hoje. Então, tá muito emocional, né? Tipo, emotivo, né? Elas estavam com um humor bem complicadinho ontem e hoje. Mas eu acho que depois disso vai melhorar. Mas semana que vem tem de novo, então elas vão ficar nervosas tudo de novo. Eu não sei o que fazem isso, essa ansiedade com as crianças, são muito novinhas. Pô, as crianças têm 9 anos, já tá tudo ansiosa pra ser aceita num time. Eu não lembro de passar por algo assim no Brasil. Não. E, enfim, falando sobre a St. Patrick's Day, no domingo, quer dizer, no domingo eu fui numa parade, que é tipo, na minha cabeça é tipo um desfile, em que me perdi. Eu tô vendo barulhos pela casa, daí eu me perco. Mas deixa eu começar no começo, peraí, calma. Calma que eu vou começar no começo. No sábado, eu nem sabia que ia ter essa parade, tá? No sábado teve um evento da Cultural Care, um evento de au pair. E lá eu encontrei algumas au pairs que falaram que elas iriam na parade no domingo. Porque até então eu não sabia que teria parade. E o evento da Cultura Care foi legal. Eles falaram que era um personal day, alguma coisa assim, em que você focava em você mesma. Então eles fizeram uma sessão de yoga que demorou 1 hora, mas é basicamente... Eu não sei, eu não acredito em yoga, sabe? As pessoas falam... Eu não me sinto nem um pouco relaxada quando eu faço yoga, eu só me sinto nervosa, estressada. Então ela fez muito esse negócio de praticar respiração, de contar. E isso não me relaxa, isso só me deixa estressada porque eu tenho que respirar e contar. Então eu não sei se isso é muito pra mim. Ela falou assim, fica deitado, sinta os seus dedos do pé. Eu falei, cara, não é o tipo de coisa que me acalma, é o tipo de coisa que só me estressa. Então, me deu uma puta de uma dor de cabeça. Eu saí de lá mais estressada do que eu comecei. Mas, enfim. E depois disso teve uma palestra sobre LinkedIn e como botar a sua experiência do au pair no LinkedIn. E elas estavam falando, tipo, tudo maravilhoso. Vocês aprendem várias coisas no au pair, vocês aprendem a controlar tempo, vocês aprendem a lidar com estresse, vocês aprendem a se adaptar a novas rotinas, vocês aprendem trabalho em equipe, vocês aprendem várias coisas. Vocês aprendem tipo... um exemplo que ela deu é que a gente aprende a controlar as crianças quando as crianças estão tendo, tipo,
um colapso nervoso, aprende a acalmar as crianças. E eu até entendi o que ela falou sobre essa questão de ter controle emocional. Porém, inclusive eu perguntei isso e depois as meninas até concordaram comigo. É tipo, como é que uma empresa, que, sei lá, qualquer empresa, vai levar a sério falar que eu aprendi a ter... controlar uma situação porque eu lidava com uma criança de 2 anos de idade fazendo um escândalo, sabe? Eu fiquei, cara, quem que vai me levar a sério se eu falar um troço desse? E daí ela ficou meio desconcertada, porque ela tinha todo esse discurso planejado de vocês aprendem isso, vocês aprendem aquilo, tudo isso que vocês estão fazendo já, vocês podem botar no currículo. Falei, tá, mas eu quero saber como é que a empresa realmente vai levar a sério, né? Aí veio uma outra mulher que nem era da palestra tentar me explicar, falando que a questão não é sobre o que você aprendeu, mas como você fala, né? Então eu falo assim, ah, sim, eu sei regular a emoção dos outros, porque eu lidava com uma criança de 2 anos e ela fazia escândalo e eu falava pra ela que ela podia ver TV, sabe? Tipo, você não vai falar isso. Daí eu falo assim, ah, você fala de uma maneira floreada que você calculou as opções e você lidou com a situação melhor da maneira possível, rápido, não sei o quê. E eu fiquei, cara, eu não engoli muito bem essas respostas, não. Eu acho sim que eu aprendi várias coisas importantes no au pair, que eu aprendo o tempo todo. E que realmente o meu controle emocional tá muito melhor do que era há 2 anos antes, porque a quantidade de coisas que eu tenho que lidar todos os dias, eu não posso sair gritando, é muito grande. Então, eu acho que realmente meu controle emocional está melhor, mas eu só não sei como isso vai ser relevante para uma empresa, no sentido que eu possa botar isso no meu currículo, perfil do LinkedIn, ou o que seja. Então, essa parte ainda não me convenceu muito. Eu entendi o que ela falou que pode falar que, você fez 2 anos morando fora, vivendo num país diferente em que você não conhece nada, você se adaptou, você pode usar o nome da cultura que é pra falar que você tá vivendo uma experiência de intercâmbio. E o que eu acho válido, eu não desmereço o que eu faço, né? Eu só não sei como eu vou valorizar isso num currículo, entendeu? Parece até que eu tô mentindo, eu acho, não sei. E meio que nesse tema, uma das meninas lá da Cultura Care me pediu pra fazer um vídeo falando sobre o programa do au pair, enfim. E eu acho que é um programa muito falho, né? Eu acho que é um programa que dá muitas oportunidades. Eu tive muitas oportunidades aqui que eu não teria se eu tivesse continuado no Brasil. Então, sim, realmente é um programa que abre muitas oportunidades. Eu viajei bastante, conheci várias pessoas legais, eu tô vivendo uma experiência totalmente nova, sabe? Tipo, é totalmente diferente do que eu estaria fazendo. Porém, tem muito problema também, sabe? Todo dia eu vejo um monte de coisa horrorosa que acontece com meninas que eu conheço. Inclusive em grupos do Facebook que eu tô, cada história cabeluda que contam lá sobre como a família tratou. Inclusive o jeito que a minha primeira família me tratou também, tipo... Isso não foi por isso que a gente explicou pro programa, né? Mas... foi meio difícil eu falar um ponto. A pergunta que ela me fez foi: por que você se mudou para Massachusetts especificamente? Que não envolva o salário mais alto. E eu fiquei meio travada, porque o único motivo específico que eu queria vir para Massachusetts é porque eu sabia que o salário é mais alto, né? Massachusetts é o único estado que a Cultural Care, né? Tem uma outra empresa que conta a Califórnia também, mas a Cultural Care não. Em que a família é obrigada a pagar por hora, em vez de pagar o valor semanal. Então, vamos supor, a maioria das famílias paga em média $200 por semana e você trabalha 45 horas. Era o que acontecia comigo no Colorado. Eu trabalhava 45 horas, às vezes mais, eu trabalhava 50 horas e eu só recebia 200 por hora. E no caso, a família ainda descontava um monte de coisa. Enfim. Em Massachusetts, eu sabia que você paga $15 por hora, né? Então, vamos supor, se eu trabalhasse as 45 horas... Vamos supor, se eu trabalhasse 40 horas semanais, ou que não é o meu caso, mas seria menos horas do que eu trabalhava antes, eu ganharia mais, eu seria paga $600. Imagina, eu trabalhava 45, às vezes mais, horas por 200, mas se eu trabalhasse essas 45 horas aqui, nem sei quanto eu ganharia, porque a partir de 40 horas semanais você é pago a mais. Então, por exemplo, 40 horas semanais aqui são $600.
que no caso é 15 dólares por hora, mas a cada hora que passa depois dos 40, em vez de 15 por hora, é 22,50. Então, sei lá, vamos supor 5 vezes 22, eu não sei, gente. 101? Ah, sei lá, mas vamos supor mais 150 dólares, vamos supor que seja. Vai ser o quê? Uns 750 dólares? Eu não sei. Depois eu faço a conta aqui, gente, eu tô cansada. Mas enfim, é muito dinheiro comparado que em uma semana, se eu trabalhasse todas as horas que eu trabalhava no Colorado, eu ganharia em uma semana quase que eu ganhei um mês inteiro, né? Porque eu ganhava 800 dólares por mês lá no Colorado. Então, eu sempre soube que eu queria vir pra Massachusetts. Inclusive, quando eu tava no Brasil, eu já sabia que Massachusetts pagava mais. Então, na minha cabeça, eu sempre quis vir pra Massachusetts. Só que, quando eu tava no Brasil ainda, eu não tinha opção de escolher qual estado que eu queria. Porque para o primeiro ano, aí você não aparece uma opção de dizer quais estados que você quer ir, né? Só aparece pro segundo ano. Então, no primeiro ano, eu tive que esperar as famílias entrarem em contato comigo e eu escolhi a melhor, que eu achava que seria a melhor delas, né? E no programa de au pair, quando eu vim, se você tivesse experiência com bebês, você pagava metade do preço. Então, em vez de pagar os 5 mil reais que era o programa, eu paguei acho que 2.500, eu acho. Porque eu tinha experiência com bebês. Então, no caso, bebês é crianças até 2 anos. E as minhas afilhadas tinham uns 3 anos nessa época, então eu consegui comprovar que eu tinha experiência com as minhas afilhadas. E consegui as horas que eu precisava. E tipo, na minha cabeça, né, eu já tinha que cuidar de um bebê, eu não queria cuidar de 3 crianças, eu queria cuidar de uma só. Então eu escolhi entre as famílias que tinham de uma criança só, a que eu gostei mais, que no caso foi a família lá do Colorado. A gente não tem como saber como é que vai ser até que você morar lá, né? E eu não me arrependo porque eu amo aquele bebê loucamente. Então, por mais que a família tenha cagado na minha cabeça, o que eu vivi com o bebê, pra mim, vale a pena. E é isso. Eu não queria falar muito sobre esse assunto, mas eu meio que me perdi. Então, ela perguntou por que eu vim pra Massachusetts e eu não podia falar da diferença de valor. Então eu falei que é porque eu queria morar na costa e que eu tinha tido uma experiência ótima no Colorado, mas era no meio de tudo eu queria ter a experiência de morar em uma das costas. E que aqui tem muita história, que tem muitas coisas de artes pra fazer e eu gosto de coisas artísticas. Cara, eu não sei, eu inventei uma balela e eu não me senti muito bem com isso depois porque eu tava conversando sobre isso com meu namorado. Ele falou assim, cara, quando você tem alguém te dá o poder de voz, é o momento de você falar a tua verdade, né? Eu senti que eu me senti muito nervosa, eu fiquei super, sei lá, suando, meio que gaguejando na hora de falar, porque eu não tava meio que acreditando nas coisas que eu tava falando, né? E eu tive que falar a mesma coisa, tipo, em português e inglês, e eu fiquei meio nervosa falando nisso. E eu fico muito nervosa gravando vídeo aqui, eu no meu quarto com a câmera. Mas com alguém me encarando, tipo, com o celular na minha cara, eu fiquei 1000 vezes mais nervosa. Mas enfim, foi isso que aconteceu no sábado. E no domingo eu fui na parade, que é de St. Patrick's Day. E foi engraçado porque as meninas que me convidaram no sábado pra ir, a gente não chegou a conversar direito, cada uma foi pra um canto da parade, a gente não se encontrou, né? E eu tava na estação de trem, eu nunca tinha pegado o trem sozinha até então, eu acabei pegando o trem em Newton, que é uma cidade próxima daqui, porque eu tive aula de pole dance, e eu saí da aula de pole dance, que é em Newton, e fui pra parade. E daí eu acabei conhecendo uma menina argentina na estação de trem, que ela era au pair também, agora não é mais, ela tá agora como estudante. E a gente fez super amizade, a gente foi conversando sobre tudo, né? Sobre a vida, sobre a experiência dela, as minhas experiências, sobre as coisas que a gente gosta de fazer. Enfim, foi bem legal. E a gente se divertiu muito, porque tinha muita gente bêbada. Muita gente bêbada. Me lembrou muito carnaval, no sentido de muita bagunça, muita muvuca e muita gente bêbada. Mas é aquela coisa, tava um frio do caramba, né? Eu nunca imaginei como que vai ser a experiência do carnaval no frio, porque eu sempre conheço aquele calor que você fica quase sem roupa e mesmo assim tá morrendo de calor. Então foi uma experiência diferente
E aqui os policiais jogam todo o álcool fora, né? Então, tipo, você não pode sair com garrafa, copo ou latinha de cerveja na mão, né? Os policiais vêm, eles jogam tudo fora. Eles nem são trabalho de prender porque tá todo mundo fazendo isso, mas eles só pegam e jogam tudo fora. Então o que mais tinha era latinha, e, tipo, as ruas estavam todas molhadas de bebida, porque os policiais jogavam tudo na rua, e de latinha, essas coisas que os policiais mesmo e as pessoas que iam bebendo escondido e jogando no chão. Então foi uma coisa muito suja. E eu não sei como que as pessoas tinham tanta bebida, porque, cara, os policiais estavam lá o tempo todo. Eu vi um policial com 4 garrafões de leite entornando no chão, ao mesmo tempo ele tá segurando 4. Porque a galera faz uma bebida que eu não sei como é que é, mas ela é verde e põe num galão de leite pra levar. Aí eu fico, cara, esses policiais, meu Deus, muito trabalho. E a galera bêbada, tipo, sem noção nenhuma. Eu vi gente algemada porque tava insultando o policial. Garota bêbada também não conseguia andar, foi algemada também. Aí teve um outro cara que tentou beijar um policial, foi algemado também. Sabe? Tipo, umas coisas muito doidas. A galera perde totalmente a noção das coisas. E eu fiquei, cara. Tipo, foi muito divertido, mas foi muito, muito doido. E eu não encontrava as minhas amigas, e daí acabou que eu decidi encontrar as amigas dessa menina argentina, daí a gente foi, só que também só encontrou uma e ela tava parada num lugar muito morto, que... E daí acabou que a gente decidiu querer ir pra um bar depois, só que daí a gente foi encontrar as minhas amigas, a gente andou pra caramba, a gente andou para a parade toda, tipo, de cima a baixo, umas 4 vezes. Eu não encontrava as meninas, mas daí depois a gente não encontrava um bar aberto pra beber, porque tinha uma fila gigante e eles cobravam, tipo, $20 de entrada. A gente não queria pagar $20 pra entrar em nenhum bar. Então a gente foi em vários lugares. Aí depois a menina argentina falou, cara, eu vou pra casa. Eu vou pra casa, se diverte aí com suas amigas, eu tô cansada, eu vou pra casa. Eu, tá bom. Nessa hora a gente já tinha encontrado as minhas amigas. Então a gente continuou tentando encontrar um bar pra ir, mas não foi. Daí a gente acabou encontrando um restaurante onde eu comi um pho, não sei, pho, é um vietnamita, vietnamita, sei lá, vietnamita, porque em inglês é vietnamese, so, eu não sei como é que fala isso em português. E foi bem gostoso, mas eu já tinha comido pizza, então eu tava muito morrendo. E depois disso a gente decidiu ir pra um outro canto, só que a gente não conseguiu. Aí falou, cara, vamos embora, né? A gente foi pra estação de trem e falou, vamos embora. Aí o nosso grupinho se dividiu, eu e uma outra menina a gente ia embora e as outras iam pra um outro canto. Eles iam embora também, só que o carro delas estava próximo de uma estação, então elas tinham outro lugar. Aí quando a gente tava dentro do trem, a gente encontrou outras au pairs e daí a gente ficou... Daí elas falaram assim, a gente tá indo pra um karaokê, bora, bora. Aí bora, tipo, a gente tinha acabado de entrar no trem, desceu na estação seguinte e fomos nesse karaokê que eles encontraram. Só que 2 das meninas que estavam com a gente eram menos de 21 de idade, elas tinham 20 anos. Então elas não podiam entrar no lugar. E parecia um lugar bem interessantezinho de ir. Eu quero voltar lá depois, eu só ver o endereço no meu celular pra eu voltar lá depois. E aí a gente acabou indo num outro karaokê. Mas era mais longe, então a gente andou muito. Eu andei muito, eu andei mais de 16 mil passos ontem e eu tava exausta já, eu tava muito exausta. Então, a gente foi nesse outro karaokê, só que era um karaokê, era diferente. Era tipo uma sala que você alugava por 1 hora, 2 horas, enfim. E tinha um telão e que você botava as músicas lá e cantava. Só que a gente não podia beber lá dentro, porque tinha menor de idade com a gente. Então a gente tinha que ir lá pro bar, tinha que beber lá no bar e depois voltar. E a gente só ficou tipo por 1 hora. Aí eu cheguei lá, tomei um drink, que eu queria ter tomado um drink de... Até porque eu tava de trem. Eu falei, vou tomar um drink. Eu tomei um drink verde lá, uma margarita verde, não sei. Gostosinho, mas aquela coisa, ficou um tempão lá fora. Daí a gente voltou lá pra dentro e cantou algumas músicas. Deu pra cantar algumas músicas, sabe? Foi legal. E as meninas que estavam lá são bem legais. Eu nunca tinha saído com as meninas que estavam lá, né? A maioria delas eu conheci quando eu fui fazer o tubing no evento de au pair que teve, que eu desci, tipo, numa boia na montanha de neve. Foi lá que eu conheci a maioria das meninas que estavam lá. Então foi legal, a gente cantou aquela música, tipo, Já Sei Namorar,
cantou uma música meio brasileira, cantou música tipo que fazia parte da nossa infância, né? Tipo High School Musical, Miley Cyrus, foi o que mais que a gente cantou? Eu não sei, foi mais ou menos nessa vibe. E depois eu fui embora. Tava tendo. Uma das meninas, ela saiu mais cedo porque ela queria ir num bar ver a premiação do Oscar. Eu falei, não, eu tô muito cansada, eu não vou não. Vou pra casa. Aí eu vim pra casa. Aí foi o meu domingo. Eu fui na parade, eu fui no karaokê. Foi bem legal, mas eu tava tão cansada que eu tô cansada até agora. Sério mesmo, eu tô exausta. E eu tive aula de pole dance nesse dia, então eu já tava quebrada. E na segunda-feira eu teria outra aula de pole dance, então a minha segunda-feira foi complicada, porque eu tava destruída o dia inteiro, porque eu andei muito no dia anterior, minhas pernas estavam latejando. Aí de noite ainda fui no pole dance e, cara, eu acho que essa foi a minha última aula, sabe? Eu tinha comprado um pacote de 5 aulas e essa era a última aula. Então eu ainda tenho que decidir se eu vou continuar fazendo, comprar algum outro pacote que eu achar ou se eu vou deixar pra lá. Porque eu paguei muito barato nessas 5 aulas. Eu paguei tipo 11 dólares por aula. Mas eu vi que em média é uns 40 dólares por aula. Então eu fiquei, não sei se eu vou continuar fazendo não. Mas foi a aula que eu mais gostei, porque eu fiz aula com 4 professoras diferentes. Eu fiz 2 com uma e uma com as outras, né? E a Cristine, eu gostei, mas ela fazia muito a parte técnica dos movimentos, né? Tipo, ficar repetindo, mostrar. Ela jogou um monte de movimento solto, né? E ela fazia a gente repetir pra treinar força pra fazer os movimentos, o que eu achei legal. Aí depois teve a tal da Tara, eu acho. E ela eu não gostei, eu achei ela muito rude. E ela basicamente cagou pros movimentos, ela só queria ensinar a parte de dança. Só que ela fez uma dança muito, tipo, sensual, assim. E não era minha vibe, e ela não ensinou nenhum giro. E ela só. E tipo. Eu não gostei da cara dela. Não fui com a cara dela. Não gostei. Eu não tava conseguindo fazer as coisas. E ela não teve nenhuma paciência pra mostrar os gestos de novo. Enfim, não gostei dela. Aí depois teve ela com a Stacy. E a Stacy, ela também fez todos os movimentos, só que ela era muito alegre, muito agitada, então foi bem legal. Ela fez, tipo, ela focou mais nos movimentos, ela não teve dança, né? Então voltou a focar nos movimentos, só que ela fez movimentos totalmente diferentes dos que a Cristina ensinou. E ontem foi a Marie, eu acho que o nome dela é Marie, acho que Mary, não é Mary, é Marie, alguma coisa assim. E eu gostei mais da aula dela, que ela fez uma dança, só que não era uma dança super sensual. Então tinha a coreografia, então tinha essa coisa tipo, de memorizar as coisas. Mas tinha muito movimento, tinha muitos giros, muitas coisas. E honestamente, de todos os aquecimentos que eu fiz, o dela foi o que eu fiquei mais cansada. E me senti mais alongada de fato. E. Não sei, foi a única aula que eu realmente saí destruída da aula, sabe? Eu saí suando e não tava, tipo, já era de noite, não tava calor nem nada. E realmente, porque ela fez tanta coisa e era coreografia, então, e eu realmente conseguia pegar a coreografia, né? Então eu conseguia entender na minha cabeça, eu vou fazer isso aqui, depois vou fazer aquilo lá, vou fazer aquilo, vou virar, não sei o que, não sei o que lá. Então eu consegui, tipo, pegar do começo ao fim e aprender as coisas e, enfim, eu gostei muito. Então, se eu continuar fazendo aula, eu quero fazer talvez segundas à noite, porque é o horário que ela dá. Eu tava pensando em fazer domingo de manhã com a tal da Stacy, que eu gostei muito dela também. Então, ou eu vou fazer com a Marie ou com a Stacy. A Cristina eu gostei. Eu tive 2 aulas com ela, eu gostei bastante dela. Mas eu gostei mais das outras 2. Então, não sei. E daí é isso pro meu polydance. Eu tenho que decidir se eu vou continuar ou não. E outra coisa que eu queria falar com vocês, meio aleatório, é que o clima aqui agora esquentou bastante, né? Ainda fica um pouco frio, mas a neve toda quase se derreteu 100%. Tem algumas pilhas de neve espalhadas pela cidade, mas derreteu quase tudo. E choveu muito, 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 muito esse fim de semana. Tipo, segunda choveu muito no sábado, choveu muito na segunda. E daí o rio alagou. E eu tô com um lago aqui no meu quintal e tá cheio de patinho. Tá uma gracinha. E o cachorro não sabe o que ele faz. O cachorro não sabe se ele entra dentro do lago e fez, se ele
se ele persegue os patos. Ele não sabe. E eu não sei. Eu tô aqui tentando tirar foto da minha janela, só que é muito longe. E eu quero ir lá fora tirar foto, só que eu queria fazer depois de gravar meu vídeo, porque daí eu consigo deixar o cachorro ir, eu consigo filmar ele. Isso é legal. Se eu fosse agora, ele não ia parar de latir, porque ele fica latindo o tempo todo. Então, é isso. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, e nisso eu tô... Deixa eu só conferir aqui na minha agenda, se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Não, é isso mesmo. Eu só queria falar que eu entrei num grupo de WhatsApp em que tem muitas meninas que fazem... É um grupo sobre meninas falando sobre os hobbies que elas têm. E daí eu encontrei muita gente que gosta de pintar, é iniciante de aquarela, que nem eu, que faz crochê, que faz macramê, que faz bordado. São várias coisas que eu já tentei e que eu gosto, né? Tem coisas que eu não faço, por exemplo, bordado eu não tenho feito, mas eu fazia bastante no Brasil bordado. Macramê eu comecei a fazer no Brasil também com a minha mãe, fazer vasinho de planta de macramê. Então são coisas que eu gosto, né? Eu gosto de ver as meninas mandando foto do que elas estão fazendo, então eu tô me divertindo bastante. Daqui a pouco eu acho que eu vou me irritar, porque eu sou tipo de pessoa que não aguenta muito tempo ficar dentro de grupo que me irrita, eu saio. Até porque depois que eu esqueço que o grupo existe, daí quando eu vou ver tem 500 milhões de mensagens, eu fico puto e daí eu não entro e não vejo nada. Mas enfim, eu gostei. E a gente começou a me conversar sobre aquarela, sobre as coisas que a gente tá fazendo. Eu queria mostrar pra vocês as coisas que eu estou fazendo. Peraí. As meninas, as crianças que eu tomo conta, elas foram no negócio de fazer arte esse fim de semana. E olha o que elas fizeram pra mim. Keep on crafting wherever you go. Continue fazendo artes onde você for. Achei bonitinho. Esse aqui também. Elas fizeram com giz de cera derretida, sabe? Tipo, botaram giz de cera e derreteram. Eu achei bonitinho. Olha que gracinha. Elas adoram fazer coisas pra mim porque eu coloco tudo na parede, né? Eu coloco as minhas artes na parede, mas eu coloco as delas também, no corredor aqui. Então, basicamente, eu tenho um mural só de coisas que ou elas fizeram, ou que eu fiz enquanto eu tava com elas. Tipo, algum desenho que eu fiz, tipo, elas fizeram e eu fiz também, ou que eu tava tomando conta delas e fiz, tipo, um rabiscozinho que elas gostaram e eu coloco lá. Então, também aqui é uma parede que a gente faz nossa, né? Então, elas adoram botar essas coisas porque elas gostam que vai pra minha parede. E esse desenho aqui, eu comecei a primeira vez que a minha amiga Alejandra veio pra Boston, já tem meses. Inclusive, eu fui pra Connecticut depois, na casa dela, e eu levei os desenhos pra acabar e não acabei. E eu tenho que acabar, então isso é uma coisa que eu quero fazer essa semana, eu quero acabar esse desenho, que tá bem aqui. E esse desenho aqui, eu comecei a... eu queria fazer tipo uma floresta no fundo. Só que daí, começou a rasgar o papel, começou a me incomodar. Aí eu fui adicionando coisa e eu acho que eu botei coisa demais no fundo. Eu queria dar meio que uma ideia de uma menina correndo numa floresta na chuva. Então, eu ainda não sei como que eu vou fazer esse aspecto de chuva. A minha ideia era pegar uma caneta branca, né, caneta de gel, e fazer os risquinhos de chuva. Só que eu nunca fiz, então eu tô meio nervosa, não sei se vai dar certo. Então esse aqui ainda tá quase acabado, mas eu ainda quero tentar fazer um negócio de caneta. E também tem um outro negócio que eu tô fazendo. Eu não sei onde, não tá aqui. Eu vou botar uma foto aqui, que eu fiz eu quero, nessa temática de chuva, eu queria fazer, tipo, gotas de água numa janela, sabe, gotas de chuva. Aí eu peguei esse negócio aqui, que é Drawing Gum, que ele é tipo uma tinta, é tipo, parece aqui. Ele é tipo uma tinta, ele é bem líquido. E quando ele seca, ele fica que nem uma borracha, ele fica elástico, sabe? Então você descasca, e o pilé. Então, você desenha com ele, espera secar e tudo que você pintar por cima não vai grudar. E depois você puxa e a parte que você desenhou vai ficar branca, né? Então eu fiz algumas bolinhas numa folha de papel com
goma, né? Goma, não sei. Eu não sei qual é o nome disso em português. E eu vou tentar fazer tipo uma paisagem meio embaçada no fundo, fazer as cores assim meio azuis, meio verdes e tal. E depois eu vou tentar desenhar as gotinhas. Eu tenho assistido bastante vídeo no YouTube de tutorial de como fazer gota de chuva, então eu quero tentar. Essa é uma das minhas propostas para essa semana. Acabar esses 2 desenhos que eu preciso acabar. E fazer esse da chuva. E outra coisa que eu comprei, que eu não sei como é que eu uso ainda, eu comprei isso aqui na Five Below. Eu paguei, sei lá, $6. Que é um kit pra crianças, obviamente, daquela roda de cerâmica, sabe? Que você liga e fica girando pra fazer vasinho. Daí vem com essas argilas e com essas cores de argila e dá pra você pintar. Quer dizer, eu não sei se dá pra pintar, eu não sei como é que funciona isso. Eu não sei. Eu sei que eu ainda não acabei as coisas de cerâmica que eu fui fazer na casa da minha amiga. E ela ainda não trouxe, porque ela ia trazer aqui pra casa pra gente pintar. Só que até hoje ela não veio, então a gente não fez. Então, eu não sei se eu vou fazer essa semana. Talvez. A gente não combinou nada dela vir aqui essa semana, então não sei. Mas eu quero ver se eu faço isso aqui com as crianças. Eu ia fazer sozinha pra testar, mas eu acho que vai ser legal fazer com as crianças. Então eu quero pesquisar, ver como é que funciona primeiro. Oi. O vídeo interrompeu porque eu acho que a câmera sobrecarregou e sobrecarregou e acabou a bateria. E olha que eu te deixava carregando. Mas o que eu tava... Ah, tá. Eu tava falando isso aqui. Eu quero ver se eu faço com as crianças num dia que elas não têm atividade nenhuma em casa, que dê pra gente fazer isso. Aí eu vou ver vídeo no YouTube, tá? Como é que faz, monta. E ver se a gente faz alguns vasinhos, né? Algumas coisas pra pintar, acho que vai ser bem bonitinho. Aí é isso. Essas são as coisas que eu fiz esse fim de semana. E essa semana. E eu vou tentar me esforçar mais. Peraí. Eu vou me esforçar mais pra gravar os vídeos no fim de semana, pra eu poder postar na terça, porque eu acho que é mais fácil de estar no fim de semana que eu tenho tempo. Por exemplo, hoje já é terça, daqui a pouco eu tenho que buscar as crianças na escola. Então eu não vou ter tempo pra editar, então eu só vou ter tempo de editar depois do meu horário de trabalho. Então eu vou acabar de editar meia-noite e daí eu vou postar e já vai ser tarde, vocês não vão ver na quarta. Mas pelo menos eu vou postar, E só pra acabar o vídeo, essa coisa de ficar postando no YouTube meio que tá mexendo muito comigo, porque por um lado eu quero fazer vídeos curtos, sabe? Eu quero fazer aqueles vídeos bonitinhos, cinematográficos que as pessoas fazem e editados. Mas por outro lado eu quero falar um monte de coisa. Eu não gosto da ideia de fazer vários microvídeos sobre um assunto, porque eu meio que me perco, sabe? Eu gosto dessa ideia de sentar aqui e falar com vocês como se fosse uma conversa, sabe? Por mais que seja uma conversa unilateral, que sou só eu falando as minhas coisas, eu gosto da ideia de sentar e ter essa questão mais intimista, né? Tipo, sentar aqui, sentir que eu tô batendo um papo, do que, planejar roteiro e gravar um vídeo curto de tal coisa. Eu acho que eu faria isso se fosse um vídeo mais teórico, mais explicativo. Tipo, vou ensinar pra vocês a fazer a técnica dessa pintura aqui que eu fiz. Aí tudo bem, eu acho que cabe você fazer um vídeo mais curto, mais sisudo e direto ao ponto, né? Mas, enfim, eu não quero fazer vídeos muito longos. Tipo, eu não acho que ninguém quer parar 40 minutos da vida pra ficar me ouvindo falar. Mas, enfim, é o que eu sinto que eu preciso fazer por enquanto. A minha mãe fica falando assim, você vai depois achar seu nicho, você vai fazer vídeos que você gosta, mas eu gosto disso, eu gosto de tentar bater papo. Eu quero ensinar vídeos fazendo coisas também? Quero, mas eu primeiro tenho que aprender as coisas e me sentir confortável ensinando. E eu gosto de ensinar, mas eu gosto de ensinar mostrando, fazendo, sabe? Tipo, interagindo. Essa coisa de eu ficar ensinando, falando assim, só sem saber se você tá entendendo ou não, é meio que complicado pra mim. Mas é isso. Eu vou tentar gravar um pouco de eu acabando essas pinturas e fazendo a pintura das gotas de chuva. E eu posso postar aqui, tá bom? Um beijinho e até semana que vem.